Olá, bom dia, seja bem-vindo ao programa Opinião aqui pela sua TV Cultura, pela sua TV Nova. O menino caminhava pela rua desolado, triste, sem saber o que fazer. Até que sentou à margem numa calçada e começou a usar drogas. E a sociedade passava ao largo e perguntava: pobre menino rico, tem regalias, dinheiro, vive uma vida tranquila, mas resolveu se revoltar contra a sociedade. O policial passou, viu aquela cena e ficou constrangido de ver o menino de classe social elevada sentado na rua, quando poderia estar com sua família no aconchego do seu lar. Um pouco mais adiante, existia um grupo de pessoas sentadas, todas também usando drogas. Só que eles não tinham para onde voltar. Eles não sabiam onde eram as suas casas, nem tampouco quem eram os seus pais. Talvez saberiam quem é a sua mãe. Mas eles estavam ali, usando drogas, mas não tinham dinheiro para comprar. Precisaram roubar. Foram detidos e presos. E no nosso sistema prisional se tornaram bandidos. Como bandidos voltaram à sociedade para amedrontar a sociedade, que hoje se esconde atrás de políticos, às vezes de um carro blindado, mas sempre fugindo do compromisso e da seriedade de olhar para um sistema prisional falido. Leis que estão dispostas, mas nem sempre cumpridas. Quando cumpridas com os seus recursos, quando são cumpridas com as suas falhas, com as suas atenuantes. Sociedade que vive em busca de respostas, mas que nem sempre faz as perguntas corretas para se resolver esse problema. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, as unidades prisionais, a sociedade que vive à margem. Para isso a gente trouxe duas pessoas que são especialistas, Perpétua Dantas e Késia Lira. Elas são professoras da ICES e também especialistas em processo penal. A Késia já foi delegada de polícia em Alagoas, conviveu de perto com esse tipo de problema e eu soube já através da minha produção que Perpétua também viveu de perto o drama dos presídios. Então a gente vai ter muito assunto para comentar aqui. Primeiro, bom dia, sejam bem-vindas à Opinião. Bom dia, prazer imenso, agradeço o convite e acho que a gente vai ter uma reflexão muito interessante, porque o tema é muito importante. Bom dia, um prazer, uma satisfação estar aqui. Vamos conversar sobre esse tema, porque é isso que a gente precisa, falar sobre ele e começar a tratá-lo, de fato. Então vamos fazer isso agora. Olha, o sistema prisional, PCC, é considerada hoje a maior facção criminosa do país. A gente vai ver essa matéria só para a gente ter ela como pano de fundo e voltar aqui para o assunto. Confira com a gente. O PCC é hoje a maior facção criminosa do país. Criado dentro da cadeia e sempre liderado por um grupo de presos, o primeiro comando da capital surgiu em 1993 no Centro de Reabilitação Penitenciária de Taubaté, no Vale do Paraíba. E atualmente, estima-se que o PCC tenha cerca de 10 mil membros em cadeias e presídios em todas as unidades da federação. Um verdadeiro sindicato do crime, que comanda rebeliões, fugas, resgates, assaltos, sequestros, assassinatos e o tráfico de drogas, pois é na venda de maconha e cocaína que está seu maior faturamento, além dos roubos de cargas e os assaltos a bancos que também engordam o caixa do PCC. Se em 2013, após 3 anos e meio de investigações, o Ministério Público Estadual concluiu que a facção se espalhava por 22 estados, Distrito Federal, Bolívia e Paraguai, hoje o PCC se faz presente em todas as 27 unidades da federação e já tem bases também na Argentina, no Peru, na Colômbia e na Venezuela. O comando criminoso esbanja atrevimento. Um vídeo foi veiculado nas redes sociais onde mostra presidiários declarando fidelidade ao PCC no Ceará. Um dos presos grava uma ordem unida, comandada por um dos líderes da organização criminosa, nas dependências da Casa de Privação Provisória da Liberdade, Agente Luciano de André Lima, localizada na cidade de Itatinga. No Ceará, onde o vídeo foi gravado, os criminosos estão envolvidos em uma série de ações criminosas que estão encurralando o governo.
além de ameaçar de morte políticos locais, coordenar rebeliões e até de colocar um carro-bomba na frente do prédio da Assembleia Legislativa em abril. O PCC tem promovido ações públicas de força, como desfiles públicos de gangues e tribunais de execução sumária. Dezenas de vídeos de execuções promovidas pelos bandidos instalados no Ceará são distribuídos por meio das redes sociais. Segundo informações de um delegado cearense, ouvido por uma revista de alta circulação em todo o Brasil, os criminosos deram outro sinal de força. Encomendaram 15 pizzas para comer nas dependências do presídio. Insatisfeitos com a revista nas caixas, ameaçaram rebelião. Depois de muita negociação com um representante da Secretaria de Justiça, ganharam a promessa de que não terão mais os alimentos remexidos. Brincadeira. Olha, não tem polícia, não tem exército. Isso sim chama-se organização. Eu acho que a gente tem que começar a repensar. Eu lembro que a gente fica sempre criticando, mas às vezes a gente tem muito que aprender também com essas atitudes. Eu gostaria de começar falando o seguinte, Perpétua, e também para Kenzie, primeiro Perpétua, depois Kenzie. Eu vou deixar você, a partir de agora, estou decretando 60 dias de prisão. Você vai ficar na sua casa, no seu quarto, com direito a celular, com direito à sua TV, à sua cama. Você só não pode sair do seu quarto, tem que ser trancada dentro do seu quarto. Eu quero saber como você estaria com todas as mordomias, regalias, pode ligar o ar, quando terminar os 60 dias. Eu queria saber onde é essa prisão, porque eu estou no sistema penitenciário aqui de Pernambuco desde 1997. Não, eu estou perguntando você, na sua casa. Sim, aí eu tô, a gente vê esse tipo de coisa, a gente tem uma noção de que esse tipo de modelo, que você está fazendo analogia, né? Isso que seria uma prisão em que seria terrível, porque se eu cometer um crime, eu não queria ficar dentro de um quarto, mas eu vou ficar com todo conforto. Então, o senso comum faz com que a pessoa que se coloque numa situação dessa diga: ah, que bom que o Estado vai me deixar aqui, então não vai me faltar nada, porque eu tenho a TV, eu tenho um celular para quando eu quiser dispor, eu tenho um ar-condicionado, mas essa não é a realidade concreta dos presos com quem a gente convive. Isso realmente na verdade, é a realidade de alguns. Na verdade, Perpétua, o que eu queria dizer com isso não foi bem isso não. Eu queria dizer o seguinte: você depois de 60 dias, como se sentiria sem poder sair do seu quarto? Agora imagine quem vive numa cela com 45 presos, quando era para ter 2 ou 3 ou 4, e agora vamos fazer a comparação. Cara, me lembrei agora do castigo. Seria mais sério do que você imaginou. Seria terrível uma situação dessa, mas como pano de fundo, a gente muitas vezes acredita que existem pessoas como o Aníbal Bruno. Até um dia desse tem um documentário que mostra as regalias do complexo do Aníbal, um ou outro preso que vivia numa situação mais ou menos como essa. Claro, se você se coloca numa condição dessa no dia a dia, você chegar aos 60 dias praticamente louco, desesperado, ou em depressão, podendo até tentar suicídio, por mais que você tivesse acesso aos bens de consumo que você necessita. Eu mesmo passo o final de semana e já saio doido. Já fica imagina um presídio como o Juiz Plácido de Souza, aqui em Caruaru, que a rebelião que estourou no dia 23 de julho, no dia em que ela estourou, nós tínhamos 1.922 homens para um espaço de 380. Então, quando você olha um vídeo desse e que você vê um PCC desse, é tão difícil você, por exemplo, conseguir abrir filial de ONGs que trabalham com crianças, ONGs que assistam velhinhos necessitados, ou então projetos sociais que se ramifiquem Brasil afora. Mas o PCC, disse a matéria, está em todos os estados, inclusive no exterior. Você para e diz: meu Deus do céu, como é que se iniciou esse processo de instauração de um poder chamado poder paralelo? E aí, infelizmente, a gente tem que mostrar a inércia do nosso Estado, mas mais do que isso, a nossa incompetência enquanto gestores, quando você não tem a menor gestão dentro do regime fechado, porque tiveram que criar o RDD, o Regime Disciplinar Diferenciado, para separar esses presos que são identificados. E o RDD foi criado para combater o PCC, o Comando Vermelho, essas grandes facções. Quando a gente vê uma matéria dessa, a gente olha: de que serviu o CRES e o RDD, de que serve, e que país é esse em que a gente vê uma situação dessa com relação a alguns presos e vê uma situação como a daqui, que a gente tem que agradecer a Deus que o Comando Vermelho, a não ser um ou outro partícipe, ainda não se instalou nos nossos presídios do interior. Mas no dia que isso acontecer, nossa situação vai estar muito pior do que esteve no dia 23 último. Quer dizer, você aí dentro desse quarto, como ficaria?
Rosimael, em qualquer hipótese que você pensar na supressão da liberdade de alguém, é óbvio que isso vai gerar qualquer dificuldade de convívio, de aceitação, de reconhecimento. A supressão da liberdade, depois da vida, sem dúvida, representa a coisa mais difícil, né, para o ser humano de lidar com ela. A perda da vida é algo que a gente, de um modo geral, tem muita dificuldade de lidar com isso, ainda que aceite, mas há uma dificuldade. No que se refere a esse outro bem jurídico, né, constitucionalmente consagrado também, que é a liberdade, eu entendo que seria o segundo mecanismo de maior dificuldade de se lidar, né? O ser humano teria essa dificuldade, seja num quarto com todas as regalias, como a gente tem visto, por exemplo, em relação a alguns presos do colarinho branco, né? Vez por outra a gente identifica alguém que às próprias expensas conseguiu inclusive transformar seu ambiente prisional talvez num ambiente hoteleiro, né? Então muito mais do que um ambiente prisional. Mas aí quando a gente se depara com a realidade que a gente vivencia nessas imagens, né, e na realidade que nós acompanhamos do dia a dia dos presídios, como a própria professora Perpétua falou em relação à rebelião que tivemos aqui, isso não é uma coisa que se pode enxergar de maneira não se pode enxergar de maneira tranquila. A gente precisa enxergar isso com o pano de fundo político, sociológico, criminológico que o envolve. Então isso aí é um problema realmente muito maior do que a sociedade pensa. Muito maior. Infinitamente maior. Se a gente olhar nos últimos 10 anos, a doutora Orleide Rosélia, que é nossa juíza de execuções penais, deu uma entrevista na Semana da Rebelião, em que ela mostrava que o índice de prisionalização... Deixa eu só dizer aqui para o pessoal que está em casa, quando a gente está falando dessa rebelião, é uma rebelião que aconteceu na cidade de Caruaru, no presídio Juiz Plácido de Souza. A gente teve agora há pouco aqui em Recife do Aníbal Bruno, a gente teve também em Itamaracá, no Barreto Campelo, então isso vem acontecendo em Pernambuco todo. Então essa aqui que a gente está falando especialmente é da que aconteceu no interior, em Caruaru. Exatamente. Então nós tivemos um aumento de mais de 10 mil presos no estado de Pernambuco em menos de 10 anos. Então isso é um sinal de que alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Nós não tivemos aumento de vagas nas unidades prisionais, o investimento do Estado no sistema penitenciário é o mínimo possível, então nós não temos estrutura e uma coisa que é um sintoma concreto disso foi os descaminhos do chamado Pacto pela Vida, que foi implantado no ano de 2008 com uma bela maquiagem, mostrando que seria talvez a solução dos problemas para o Pernambuco. Então veja só, você tem visto construir presídio aí na sua cidade, na sua região? A gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre isso, como é que ficam as unidades prisionais em Pernambuco. A gente volta já.